Olá, no vídeo de hoje eu vou falar de algumas alterações que a gente precisa fazer nos exemplos devido a alterações que ocorreram na nova versão do Android Studio, tá bom? Principalmente agora que a gente vai entrar na disciplina na parte de menus, na criação de menus para os nossos aplicativos. Bom, eu estou aqui com um projeto que seria o da primeira videoaula de menu de opções. Então, na videoaula de menu de opções eu explico como criar o menu de opções, né, detalhadamente. E vamos supor que eu estivesse replicando aquele código na versão atual do Android Studio. Então está aqui nesse projeto aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é, já de cara vai acontecer um erro no projeto que eu expliquei lá quando eu falei para vocês da parte do Rádio Button, né? Que é a questão de que na versão nova do Android Studio você não consegue utilizar IDs de elementos de interface dentro de um switch, porque por questão de otimização do build, por padrão, os IDs não são fixos durante o projeto, só depois que ocorre o deploy do aplicativo. Então isso aqui já de cara vai gerar um erro, mas isso aqui eu expliquei lá na parte de Rádio Buttons, numa videoaula que se chamava erro quando se usa constantes RD em switch. Então este erro de usar IDs dentro de um switch, nessa versão do Android Studio, por padrão, vai continuar ocorrendo em qualquer outro exemplo que vocês virem daqui para frente, tá? Então saibam disso, é só alterar, tirar. Eu tenho duas opções, como eu expliquei naquele momento, lá na videoaula sobre esse tema, que era desabilitar essa otimização por padrão, aí eu teria que alterar o Gradle para poder usar o ID dentro de um switch. Mas eu não recomendo isso. O que eu recomendo mesmo é você trocar essa estrutura por uma estrutura de if-elses, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável inteira que vai receber o código do botão de menu que vai ser clicado. Isso que vocês vão ver lá na aula, lá na frente. Certo? E aí eu vou testar esse botão com as constantes. Aí é o caso que entra o if, né? Porque o if, no caso, ele aceita qualquer comparação. Então eu posso fazer um if, receber essa constante, que no caso desta versão do Android Studio, ela não é uma constante fixa, né? É uma variável que pode alterar durante o próprio build. Então eu faço isso e troco todo o meu switch. Então eu vou botar aqui o código, é o mesmo código, né? Então não tem muito segredo aqui, é só para a gente desabilitar este erro. Aí como é um switch, eu vou trocar por else ifs, né? Todos comparando botão igual a constante de. Então, se você estiver reescrevendo os códigos das minhas videoaulas, né, daqui para frente, pode ser que você ache exemplos meus que estão com switch ainda, né? Porque eu fiz uma versão anterior do Android Studio que era possível fazer isso, não tinha por padrão essa otimização habilitada. Sabendo aqui, você só vai lá e altera o switch por if else, do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Na mesma ordem que você criaria, né, o switch. Então aqui eu estou colocando else if para todo mundo, comparando a mesma variável, né? Como eu expliquei na videoaula deste erro lá atrás, obviamente o switch ele é uma estrutura em termos de instrução de máquina mais rápida do que um monte de if else encadeado, né? Mas nesse caso a gente não tem problema de performance, então não é o caso aqui de ficar preocupado por essa substituição, só dá mais trabalho, né? Bom, tirei o meu switch, então as minhas constantes de interface que estão aqui na classe r.id estão dentro de if else, nessa versão minha do Android Studio, agora eu vou executar para ver se ele some esse erro que tem aqui no meu projeto. Deu um erro aqui, faltou fechar aqui, né? Eu apaguei uma chave a mais. Onde está faltando essa chave aqui? Tá sobrando uma chave a mais, né? Ele criou uma chave a mais por causa quando eu coloquei o else. Então vamos tirar aqui, executar novamente.
abriu no meu aplicativo aqui no emulador, certo? Esse aqui é o menu de opções, que vocês vão ver na próxima videoaula. E não aparece, né, os menus que eu explico lá na videoaula. Então é isso aqui que eu quero explicar para essa aula. Essa parte dos IDs, como eu falei, eu já tinha tratado antes, lá na videoaula, que era erro quando se usa constantes RD em switch. Então aqui eu só fiz a mesma correção nesse exemplo, mas aqui não apareceu os menus, que eu explico lá na videoaula. E vocês vão ver isso nos próximos exemplos aqui para frente, tá? Por que acontece isso? Porque esse projeto que eu criei numa versão nova do Android Studio, ele usa um tema que não tem por padrão uma barra de aplicativo. A barra de aplicativo ela aparece aqui em cima no meu app, né? E por padrão o projeto que a gente cria não usa um tema com suporte a isso, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, lá no Android Manifest, vou abrir ele aqui, né? O meu aplicativo, quando ele é criado, por padrão ele define um tema para ele, certo? Isso aqui, na hora que você cria o projeto, é feito automático. É criado um tema para o seu app e esse tema, né, esse estilo, esse tema está dentro dessa pasta, desse arquivo estilo, que está lá no resource, na pasta values, tá? Então lá no res values tem os temas e eu tenho dois arquivos temas criados por padrão lá, tá? O primeiro tema, que é o arquivo themes aqui.xml, ele é usado por padrão. O themes.xml, que tem o, entre parênteses, o night aqui, ele é utilizado somente quando o usuário tiver habilitado o modo noturno. Então são dois arquivos, só que são usados em momentos diferentes, tá? E o que diz esses arquivos themes? Ele especifica qual é o tema e o estilo que vai ser utilizado na criação das interfaces do meu aplicativo. Na disciplina, a gente não vai tratar de estilos e temas, tá? É bem semelhante, assim, obviamente, o conceito, a você trabalhar com CSS, quando você está trabalhando para a web, né? No CSS, você cria padrões de interface que você vai utilizar na sua página. E você separa o que é configuração visual do que é a lógica de negócio, que estaria no JavaScript, estaria no HTML, dependendo do que você estivesse fazendo. Então, o tema e estilos, tá, que você tem no Android, eles são similares ao CSS. Então, eu poderia criar um estilo que define que os botões do meu aplicativo têm um padrão diferente do convencional, com cores, formatos, bordas. Então, eu posso fazer um infinito de coisas mudando esses arquivos aqui, tá? Definir cores diferentes. Quem tiver mais avançado na disciplina, vale a pena dar uma fuçadinha e alterar algumas coisas, tá? Por padrão, ele só usa o básico. Na disciplina, a gente não vai focar muito nisso, por quê? Porque, como eu expliquei lá no começo, o próprio projeto Android ele já foi pensado para separar a parte de codificação da parte de interface. E essa parte de projeto de interface, de cores, de estilos, né, de temas, tem mais a ver, né, tem mais relação com a parte de design de interface do que propriamente codificação, que é o tema aqui da disciplina, tá? Mas vai gerar esse erro para a gente aqui. Por quê? Porque um projeto novo, nessa versão nova do Android Studio, usa por padrão no meu projeto um tema que não tem a barra do aplicativo. Ó, tá aqui explícito para a gente. Ó. Eu estou no arquivo themes.xml agora, tá? Que está aqui no Action Bar. Ó. Tá vendo? Então esse é a base, o tema base que vem no meu SDK, que está sendo usado para eu criar o tema personalizado do meu aplicativo. Tá? E esse tema do meu aplicativo está sendo explicitado aqui no manifest. A gente não vai mexer no manifest, tá? A gente vai mexer apenas nos temas XML. Então o que eu tenho que fazer para poder exibir menus, os menus de opções, de contexto, que a gente vai ver daqui para frente na disciplina, tá? Eu preciso trocar esse tema padrão. Então, em vez de eu usar, no caso do themes XML, o theme material 3 day night no action bar, eu vou usar o material 3 aqui. Eu vou trocar o finalzinho dele para light, tá? Que é o tema, claro. O light, ele tem barra de aplicativo por padrão. Vai aparecer no seu aplicativo, tá?
Isso aqui já resolveria. Só fazendo essa mudança, o meu aplicativo agora vai ter barra, o meu app vai ter por padrão uma barra de aplicativo. Mas como eu falei, eu tenho dois arquivos themes aqui, né? Um XML que é para o modo normal e um night que é para o modo noturno. Então eu vou ter que alterar esse cara aqui também. Eu vou alterar o final aqui do parent de material 3, day night, no action bar, para material 3, né, que é a versão do design de interface aqui atual, para dark, que é o modo escuro, certo? Então, eu estou usando esses temas bases para criar o meu. Desse aplicativo eu poderia customizar, mudar a cor, fazer outras coisas a mais, tá? Essas mudanças simples vocês vão ter que fazer daqui para frente na disciplina para poder exibir a barra do aplicativo e exibir os menus que a gente vai ver a partir de agora e vai ser usado nos aplicativos, no nosso aplicativo aqui da disciplina daqui para frente, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora? Eu vou executar o mesmo app agora no emulador. Abriu o app aqui e vejam que eu tenho a minha barra de aplicativo aqui, agora ela aparece, tá? Então, esses temas já tem por padrão a barra de aplicativo, está sendo exibido aqui e aqui eu tenho o meu menu, ó, que eu vou explicar na próxima videoaula para vocês, que é o menu de opções aqui, tá? Que a gente vai usar na nossa disciplina. Então, o código dos menus eu vou explicar nas próximas videoaulas. Aqui é importante saber isso. Nessa versão do Android Studio é necessário trocar os temas bases para o tema do aplicativo para poder exibir a nossa barra de aplicativo. Tá? Sem isso, não adianta pegar o código que eu estou explicando na videoaula, que não vai funcionar nessa versão nova do Android Studio. Mas é algo simples de fazer. É abrir esses dois arquivos e trocar o parent deles de acordo com o que eu expliquei nessa videoaula, tá? Para vocês, certo? Detalhe, isso aqui que eu estou explicando é o jeito mais simples de resolver esse caso, tá? Existem outras opções de tema. Eu poderia colocar uma barra de aplicativo via customização do meu próprio tema. Então, assim, tem várias formas de eu fazer aparecer essa barra do aplicativo usando esses temas que estavam antes. O que eu estou colocando aqui nessa videoaula é o jeito mais simples de fazer para a aula aqui, tá? Quem continuar a estudar desenvolvimento Android nativo, depois aqui da disciplina, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre estilos, né? Que está aqui, ó, Style, que são os estilos e os temas, para você poder customizar os seus aplicativos e deixar eles visualmente mais atrativos. Certo? Para o vídeo de hoje seria isso. Muito obrigado e até a próxima.